Estamos de volta. Dessa vez um pouco mais tranquilo. Vocês viram aí que, meu amigo, aparentemente, se Rodrigo está sentado na poltrona, o ambiente começa a pegar fogo, não sei por quê. Deve ser por isso que ele usa aquelas calças coronha, igual a de Antônio Neto Ais. Deve ser filho dos meninos da Brás Company. Deve ter se formado por lá. E quando ele assistir isso, com certeza ele vai querer me cobrar lá no meu estúdio. Estamos na FINC, Feira Internacional de Negócios Criativos e Colaborativos, uma realização do Sebrae, e nós da Zang Filmes fomos convidados para realizar esse espaço de podcast. Estamos aqui com o Zang Box, de volta ativa, mas sempre num formato pocket. Estamos conversando nessa ocasião aqui na feira com expositores, palestrantes, autoridades, pessoal que está passando aqui pela feira e dando o seu recado. Pedir a você que está aí assistindo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Nos ajude. Isso faz bem pra gente. E também visite a página do Facebook da FINC, onde também está sendo transmitida essa live. Outros conteúdos da feira serão postados lá também, você pode acompanhar um pouco mais. Todo mundo que já passou por aqui, inclusive nossos convidados que estão aqui, fiquem de olho nas nossas redes sociais, @ZangBox, em todas as redes sociais. Pois já a gente vai postar o link com as fotos. Muita gente tá aperreando. Cadê as fotos? As fotos vão sair. Vai sair foto, vai sair vídeo, vai sair um monte de coisa. Porque esses meninos não estão aqui de graça, nem para fazer beleza, né? Vitória e Valdez hoje com a gente aqui. Cidinho nos comandos técnicos todos os dias. Tá comendo ali suas tortinhas de frango levemente aquecida pelos motores do seu notebook, que deve estar pegando fogo a uma altura dessa, ligada desde as 4 horas da tarde. E a gente vai seguindo. Agradecer ao pessoal da Layout Locações Pride Eventos, que cederam os equipamentos que estão fazendo parte aqui com o nosso cenário. Esse brownie que eu já não sei mais de quem é, porque joguei o papelzinho fora, tá muito gostoso, mas você compra aqui na feira. São R$19,51, você ainda dá tempo. Se você tá assistindo e quer comprar, quer comer um negocinho gostoso, corre aqui na feira, vai até às 9 horas, beleza? Vamos embora. Tem mais papo sobre game e dessa vez não tem discussão. Se você é o cabo da confusão, não é mais sua hora. Acabou a confusão. Agora é hora da gente se emocionar. Não com Roberto Carlos, mas com Ítalo Ornilo e Fábio Jorge. Ítalo, que é game design, Fábio Jorge, analista do Sebrae. E a história que tá aqui desse sofá, meu amigo, é uma história massa. Porque, Ítalo, conta pra gente, o que é que tu já fizesse, bicho, que repercutiu tanto a ponto de tu ter que se sentar, porque fato disso, rapaz, você tem que entrevistar Ítalo. A ponto de tu ter que se sentar nessa cadeira pra poder conversar miolo de pote comigo. Pois é, eu fiquei lisonjeado quando ele disse, não, ó, resolvi ali com o podcast, você tem que ir pra lá. Quando ele ouviu eu conversando com outra pessoa ali, né, porque eu vim pro evento por ter percebido que o evento tinha esse espaço para game designers se encontrarem, para pessoas que gostam de jogos, um evento cultural e artístico que coloca um espaço para jogos como arte, como cultura. Eu disse, não, eu tenho que participar para trocar figurinha, para conhecer gente. E aí ele ouviu eu conversando sobre um dos acontecimentos da minha vida, que foi a viralização do jogo de Juliette, que foi desenvolvido por mim no tempo do Big Brother, e achou interessante, né, Fábio? Exato. Eu conversar sobre isso aqui com vocês, principalmente pelo aspecto de acreditar mesmo, quando se tem uma ideia, acreditar em si e seguir com aquilo até o final para conseguir fazer aquilo dar certo. Fazendo a linha Alex Filho no período das eleições, Fábio Jorge, por favor, considerações iniciais. Boa tarde, dia, noite a todo mundo aí. Cara, Ítalo é um cara assim que, na hora que eu vi a conversa, me impressionou muito, porque enquanto uns veem problema, uns veem dificuldade, ele vê umas oportunidades. Essa foi só uma, né? Que graças ao bom Deus e graças ao momento e à velocidade com que ele conseguiu fazer tudo, viralizou e isso abriu várias portas para ele, mas foi uma aventura, porque enquanto o Ítalo teve a coragem de ver a oportunidade, vários que ele chamou viraram as costas e sorriram dele, achando que era besteira o que ele ia fazer. Ítalo, as 2 últimas entrevistas que nós tivemos aqui,
num primeiro momento, tava duas pessoas que já estão bem estabilizadas no mercado dos games, né? E a última, pelo contrário, nós estávamos conversando com pessoas que estavam acabando de entrar. Eu acho que você está no meio termo. Exato. Nem está estabilizado, Exato. nem também está entrando. É um mercado que há realmente oportunidades de desenvolvimento, eu digo, não só pessoal e profissional, mas no âmbito do econômico. Porque eu imagino que um game que viralizou da forma que viralizou, com toda uma comunidade que foi criada em torno de Juliette e do Big Brother, enfim, naquele ano, eu imagino que não foi um game que rendeu só like pra você. Então, tem um aspecto aí pra gente trabalhar em torno disso. Eu acredito totalmente que existe sim mercado, existe inclusive necessidade hoje de se utilizar os jogos dentro de um contexto mercadológico, dentro de um contexto de realmente movimentação, tanto para empresas quanto para no quesito de realmente economia, né? E para quem tem esse sonho de trabalhar com isso, no meu caso mudou minha vida. Não foi exatamente o jogo de Juliette em si, porque houve todo um contexto ali, mas o que veio depois dele, as portas que esse jogo me abriu. A ideia do jogo, ele nasceu porque Juliette, paraibana, eu, paraibano, todo mundo se apaixonou por ela desde o começo do programa. Quando ela vai pro monstro e veste aquela roupa de guardinha, do chapéu grandão, eu bati o olho e disse, aquilo ali dá um jogo, eu vou fazer um jogo sobre aquilo. E o prazo era curtíssimo. Então, na época eu estava estudando no curso de mídias digitais na UFPB, chamei uma galera, gente, comecei a apresentar a ideia. Juliette tá viralizando, eu tô com essa ideia aqui para fazer um jogo, vamos fazer. E um monte de gente, tanto do curso quanto de outras áreas, não, tu tá fazendo besteira, isso aí vai passar, é febre, ou ela pode fazer alguma bobagem no BBB e aí perde o favoritismo. Mas minha esposa disse, não, tua ideia é boa, vai que eu te ajudo. E aí eu comecei a desenvolver a ideia com a minha esposa ali, eu entrava em hiperfoco e ela chegava pra mim, almoço, janta, lanche, e eu não parava. Foi cerca de 8 a 10 horas por dia, durante 15 dias sem parar, incluindo final de semana, só focado no jogo, porque eu precisava terminar antes do Big Brother acabar. Resultado, o jogo viralizou por uma sacada, uma estratégia que eu usei, que foi, eu conheci uma pessoa que trabalhava na Cabo Branco, pedi para ela jogar a ideia para uma produtora, a produtora viu, gostou, entrou em contato comigo e deixou a matéria pronta. Então, quando o jogo foi lançado às 6 horas da noite, a matéria já estava pronta para ir ao ar às 6h30. Às 7 horas a Globo Nacional já tinha compartilhado. De manhã eu já acordei com o pessoal, a gente pode exibir o seu jogo na Ana Maria? Então, muita gente vê, né, como viralizou por uma jogada de sorte. Mas eu tentei utilizar os conhecimentos que eu estava adquirindo no curso para me projetar. E aí, por que eu digo que o jogo de Juliette ele não me rendeu dinheiro diretamente? Porque eu estava lidando com direitos de imagem da Juliette e com direitos de imagem da Globo. Então a minha ideia desde o começo era 100% desmonetizado. O jogo, ele saiu sem me render... Apenas entrar em evidência. Apenas entrar em evidência. Só que como eu entrei em evidência e o jogo foi esse sucesso estrondoso, né? Alcançou 1 milhão de downloads totais, somando todas as plataformas, isso me colocou no radar de algumas empresas, como foi o caso da Ruby Rose, uma empresa de maquiagens, que estava para lançar um produto novo. E eles estavam desesperados para tentar encontrar alguma jogada de marketing que fizesse sentido dentro da realidade do produto, que era um delineador colorido chamado Game On. Tipo, né? Liga o jogo, vem pro jogo. E eles entraram em contato comigo e me contrataram para fazer o jogo que foi um advergame para esse produto, o lançamento desse produto. E aí isso mudou minha vida, né? Consegui casar, consegui me mudar para morar com a minha esposa e iniciei todos os meus sonhos ali. O pontapé inicial, ele nasceu do resultado de ter criado o jogo de Juliette. Então ele traz uma realidade que eu queria arrancar dos meus últimos 5 convidados, mas como desenvolvedores de game e designers de game,
muito raiz, por assim se dizer, no sentido de que não olha tanto para o mercadológico, mas sim para a arte, para a possibilidade de viralizar um jogo que tem a ver com suas concepções de certo, de errado, de verdade, de mentira e suas razões ideológicas, por assim se dizer. Eu vejo que Ítalo tem essa cabeça de quem começa a entender a potência e as possibilidades do game enquanto produto multifacetado para o mercado. Exato. E aí eu vejo também, e a gente compreende, que o Sebrae sempre foi uma empresa, sempre foi um serviço que, até certo momento, falando da forma mais burra possível, que eu já aprendi que não é tecnologia e inovação não necessariamente tem a ver com eletrônicos ou com a tecnologia da informação em si, mas que o Sebrae até um determinado tempo trabalhava muito voltado para o público do artesanato, dos manufaturados, do comércio comum, e nos últimos anos vem acompanhando a evolução de mercado e hoje já se posiciona enquanto capacitadores, qualificadores de mão de obra para o mercado, tendo a cabeça muito bem posicionada para o mercado 4.0, que é esse mercado que engloba novas tecnologias, tecnologia da informação, realidade virtual, realidade aumentada, que consegue, por exemplo, trazer uma feira, instalar uma feira de negócios, uma feira de empreendedorismo e ter um espaço dedicado para games, por entender que games também faz parte do negócio, né? Também pode ser uma solução empreendedora e para empreendedores. Entender de você, Fábio, qual que é o posicionamento hoje do Sebrae justamente em relação a esse mercado no que tange a qualificação da mão de obra. Como é que vocês veem a possibilidade de trabalhar com o mercado de games, de tecnologia da informação, para poder melhorar a vida do empreendedor no seu dia a dia? Bem, o Sebrae, como toda empresa de base tradicional, ela tem e teve dificuldade nessa transição para o digital. Isso aí é normal, isso aí eu acho que todas as empresas sentiram. De um tempo para cá, o Sebrae vem vendo isso, games e não só games, até música, tudo que você está vendo aqui nessa feira, não como algo de artes como em si. A arte ela tem que ser tratada como um negócio, ela tem que gerar receita para que o artista viva. Nenhum artista, nenhum desenvolvedor de jogo vive de vento, ele não abre a boca e sai almoçado. Ele precisa ter essa geração. Então, assim, e em games especificamente, meu querido, a gente verifica que uma aplicação que o Ítalo também tem um exemplo maravilhoso, que é que o game pode ser usado para educação, pode ser usado para capacitações de desenvolvimento de empresa de base tradicional. A gamificação das coisas ajuda com que as pessoas entendam mais rápido. O lúdico facilita as pessoas a entender mais rápido. Então o Sebrae vem com essa virada. O Sebrae Nacional mesmo hoje tem um projeto voltado para desenvolvimento, não para desenvolvimento de game, para desenvolvimento de pessoas e empresas que se interessam por trabalhar isso de forma empresarial, de forma rentável. E além disso, nós temos projetos de startups, de incentivo a startups, como incubadoras de startups, que pegam essas empresas que estão nascentes, ou que são de base tecnológica. Você mesmo deu uma definição muito legal, que a base de inovação não obrigatoriamente é tecnológica, mas de base tecnológica, que trabalha com inovação, e nós temos projeto que ajuda esse pessoal, tanto a capacitação, como missões técnicas, como rodadas de negócio. A gente trouxe para esse evento aqui editoras de games, editoras que já lançaram algum game, ou lançaram algum livro, ou alguma coisa de RPG de nordestinos, para que esses caras fizessem rodada de negócio, tratassem com outros empresários e outros desenvolvedores a possibilidade de lançar games aqui. Então o Sebrae, de um tempo para cá, vem mudando muito essa visão, como todas as empresas, uma necessidade de mercado, e a gente está com o olhar muito mais forte, e muito em breve vamos trazer muito mais coisas. Assim, é um desejo meu, sabe? É um desejo muito próprio meu,
que a gente consiga investir muito mais nisso aqui na Paraíba. Bacana ver que existe a possibilidade do mercado de games não ser só o desenvolvimento do game por si, né? Quando a indústria de games começa a entender que ela pode também passar do entretenimento e ser um solucionador de problemas, eu imagino que você, quando começa a ter o contato... Eu acho que quando você cria ali o game da Juliette, o primeiro pensamento, provavelmente, era de criar um game que gerasse, até certo ponto, entretenimento. Até porque a pessoa e a ocasião onde ela estava inserida era um ambiente de entretenimento, era uma possibilidade de entretenimento. E aí, quando você cria esse game, eu também imagino que é uma possibilidade de desenvolver, de fazer uma comunicação até transmídia sobre esse entretenimento. Mas aí você passa para uma segunda fase, onde você começa a ter contato com o mercado, com outros empreendedores que veem em você uma possibilidade de solucionar problemas para auxiliar na divulgação dos seus produtos, dos seus serviços. Hoje a cabeça está mais voltada realmente para esse tipo de desenvolvimento de soluções de gamificação para educação e soluções empresariais, ou existe, sei lá, um descontentamento, um desgosto, alguma coisa nesse sentido que te faça querer partir para o outro lado da força, ir para o lado que quer trabalhar uma parte mais artística, de roteirização, de não necessariamente de trabalhar o lúdico para educar e informar, mas sim para entreter? É uma pergunta capciosa essa, e é interessante ter feito isso, ter perguntado isso, porque eu acredito que, pelo menos pelas pessoas que eu conheci aqui, né, muitas eu conheci pela primeira vez, eu acho que todo game designer, toda pessoa que quer criar um jogo, ele tem, no mínimo, muito de artista dentro de si, porque é muito abrangente a quantidade de habilidades, a quantidade de não somente das habilidades, mas a quantidade de eficiência que você precisa ter dentro de um processo que é super complicado. Hoje eu não vejo com descontentamento, porque eu consigo enxergar uma necessidade no mercado. Tem muitas empresas que veem uma possibilidade de retorno financeiro boa dentro de jogos, mas esses artistas, esses game designers que estão trabalhando nesses jogos, que tem uma finalidade educacional, que tem uma finalidade unicamente monetária, unicamente de mercado, né? Como é o caso dos advergames, mas essas pessoas normalmente também têm projetos pessoais ali que estão na gaveta, que tem aquele cunho artístico, que tem aquela história para contar, que tem aquela sua visão de mundo, que estão só esperando esse cara subir um degrau, né, e conseguir se estabelecer e viver daquilo para ele poder dizer: pronto, já trabalhei, já ganhei dinheiro com isso, já consigo dar o meu startup, já consigo dar o meu primeiro passo. Agora eu vou pegar o meu produto como arte e vou me arriscar a fazer ele, porque agora, se der errado, eu não morro de fome. Então eu acredito que tem muito isso, entendeu? Tem muito sonho ali guardado. É interessante ouvir essa fala, porque, por exemplo, o nosso mercado, da gente que está fazendo a parte da produção do conteúdo, é um mercado que também passa por isso. Nós temos essa opção de seguir por um viés mais artístico, que vai trabalhar um filme, que vai trabalhar um documentário, que vai trabalhar uma produção de clipe, que vai dar asas a essa imaginação, a uma criação de uma forma diferente da que a gente está acostumado, pelo menos aqui, a trabalhar, que é produzir para o consumo da informação de outras pessoas. Então nós produzimos em grande escala conteúdos institucionais, conteúdos informativos, educativos, para empresas, para instituições, entidades, serviços, Sebrae, por exemplo, Senai, Senac, Sesc,
são serviços que a gente já atendeu de alguma forma, tá entendendo? Então, eu vejo isso, mas digo até a você, não é porque você tá no mercado, e aí eu não sei se também pode ser um erro meu, porque, por exemplo, anteontem eu tive um problema grande por conta disso, porque me foi pedido uma criação de um conteúdo, e dentro daquela criação de conteúdo eu empurrei toda a carga de referencial de cultura pop que eu tinha para colocar na trilha, no lettering, na imagem em si, na forma de editar. Eu coloquei muita coisa ali que só quem realmente consome o que eu já consumi, por exemplo, e gosto disso, conseguiria entender. Ou quem tivesse um bom referencial teórico de imagético, na verdade, um bom referencial estético de cultura pop, entenderia aquilo. E aí foi justamente o contrário. Como não tinha, tira porque ficou feio, porque a gente não gostou, porque a cor disso aqui, porque a letra não sei o quê, porque a fonte não sei o quê, porque o corte não sei o quê, porque a trilha não sei o quê. Eu, irmão, tu não tá entendendo nada, velho. Então, até certo ponto hoje, eu me dou ao luxo, por assim se dizer, de em determinados momentos bater o pé e dizer assim: você me contratou para fazer uma criação para você. Eu não estou criando o que você quer. Eu estou criando conforme aquilo que eu sei que é bom e que eu tenho como referência de bom. Então, não aceitei as alterações que me foram impostas, mas também não disse: fique para lá, se vire. Toma aqui o material, faça do jeito que você quiser. Tá entendendo? Sei que é um ponto muito complicado, mas até assim, não dá para pegar toda essa carga ideológica de criação, de arte, de roteirização e implementar num produto que está sendo entregue para o mercado, por exemplo. Com certeza. Com certeza. Eu acho que Fábio vai conseguir falar até melhor, né, sobre esse contexto, mas eu acredito muito nisso, não somente no mercado, mas também na educação, voltado para os dois lados. Eu acho que o pensamento, pelo menos pelas pessoas que eu conheci, né, aqui no evento principalmente, é que isso sirva da mesma maneira como você falou, de um pontapé inicial para você tentar mostrar que existe uma outra forma de enxergar aquilo dali. E que você tem propriedade para mostrar aquilo, porque aquela é a tua área, porque você entende do público que vai estar vendo, né? Então, eu espero, né, que com o tempo e com essas pequenas inserções que estão acontecendo em eventos como esse, essa visão vá se abrindo e problemas como esse vão acontecer cada vez menos. É o que eu acredito, né? Talvez esteja sendo um pouco utópico, mas eu não imagino que haja força para remar contra a maré nesse sentido, né? Eu vejo... É interessante, né? Você estava falando aí, isso aí... Eu tenho uma carinha de novo, mas eu não sou tão velho, não. Mas eu também não sou tão novo. E eu já vi um bocado, e isso aí me lembra muito, no passado não muito remoto, o que você relatou aí do digital, acontecia no físico. Quando convidavam, eu já trabalhei um pouco nessa área, para preparar uma campanha para uma loja de moda, e a gente chegava com modelos, tal, com uma equipe preparada, porque tinha sido feito um roteiro de construção daquilo, e o dono da loja disse: não, mas a modelo é minha filha. Porque eu quero que minha filha saia nos outdoors. Ou eu quero... Não, o modelo sou eu. E isso destruía todo o processo criativo que tinha sido feito antes, porque tinha sido construído uma estrutura para comunicar de uma forma e a gente terminava preso. Eu fico feliz que você não tenha proibido que eles reeditassem, mas que você manteve o conteúdo, porque assim, o que você tem que entender é que conteúdos com níveis de profundidade têm consumidores diferentes. Depende do impacto que ele quer ter. E dependendo desse impacto que ele quer ter, ele pode querer ser bem raso, ou que ele pode querer ser mais profundo, porque eu entendo que você foi bem profundo no que você queria mostrar. É uma filosofia de trabalho, na verdade, sabe, Fábio? O que eu tento implementar nas Zang Filmes, e eu sei que Cidinho tenta implementar na Estúdio C, eu sei que Jonathan tenta implementar na Nalata, eu falo deles especificamente porque são meus parceiros mais próximos. O que a gente tenta implementar é entregar para o consumidor comum, para o cliente comum, o cliente da recorrência,
o cliente que não tem o orçamento para fazer uma super produção que vai aparecer na TV ou alguma coisa do tipo, que ele não tem um orçamento de 10, 12, 15, 20 mil reais para fazer uma super produção, mas ele tem sim um orçamento bacana para você produzir um conteúdo de 30, 40, um minuto e meio para ele, mas você entregar para ele o melhor daquilo que você pode entregar. Então, o melhor que eu posso entregar vai ser o melhor de toda a carga intelectual que eu carrego comigo, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu li, de tudo que eu vi, de tudo que eu escutei. Tá entendendo? E muitas vezes o cliente que está do lado de lá, e isso deve acontecer demais, assim, eu acho que na área da gente, mas porque, querendo ou não, o celular está na mão, então ele tem quase que o mesmo acesso à câmera, e aí ele se acha competente para tal, para dar um pitaco. Ele pode brincar de desenhar numa folha, ele tem como botar um boneco num design. Ele tem como tirar uma foto com o celular, ele tem como fazer gosto na foto de um fotógrafo. Mas talvez no universo dos games ele fique mais assim, porque ele não sabe programar, porque ele não sabe como é que faz aquilo, porque ele entende que é uma coisa cara, porque ele entende que é uma coisa mais complicada. Mas ainda assim ele tenta se impor enquanto cliente, enquanto pagador da coisa, provedor da situação como um todo. E aí eu sempre tento me posicionar dessa forma. Uma das formas que eu tenho feito para poder não deixar de fazer aquilo que eu gosto, né, é tentar firmar parcerias que sejam duradouras, para que o cliente também possa ver o meu empenho, não em ganhar o dinheiro dele, mas sim ganhar o dinheiro dele a longo prazo, porque eu estou fazendo ele ganhar mais e mais e mais, porque ele está se comunicando bem com o cliente dele. Tá entendendo? Certíssimo. E o cliente dele dá sempre o retorno. Então, assim, eu tenho casos de clientes que não dão o menor valor a mim ou ao meu trabalho, mas quando ele posta na rede social os comentários que são colocados, aí derruba o cara de todo jeito. Eu já ganhei o dinheiro, eu estou satisfeito, estou feliz, porque eu vejo o reconhecimento da galera que está me vendo no dia a dia. Isso acontece muito na corrida, tá entendendo? Isso acontece demais na corrida, porque o cara quer mostrar a adrenalina, quer mostrar que tem muita gente, e eu estou muitas vezes contando uma história, criando um roteiro, contando algo que é cultura, utilizando de artifícios de efeitos sonoros para poder fazer uma mudança de tom ou alguma coisa do tipo, tá entendendo? E eu sei que isso acontece muito nas nossas áreas, tanto numa área mais do passado, que você trabalhava com uma parte de publicidade, aí dá para entender que era isso que você fazia, e hoje na área de desenvolvimento de games, porque querendo ou não, dentro dessa lógica mercadológica de trabalhar com a educação e com o empresarial, com o corporativo, é evidente que independente da área onde a gente esteja inserido, o nosso propósito dentro daquela área é sempre o de solucionar um problema, de trazer uma elucidação sobre um determinado tema, de trazer uma informação mais aprofundada sobre determinado produto, de gerar desejo em quem está assistindo ou em quem está jogando, despertar na pessoa a vontade de consumir aquele cliente que está nos pagando. Só que aí eu também acho que vocês passam por isso, eu não sei como é que se posiciona no caso de vocês. Pelo menos no meu caso, eu tenho feito o seguinte, certo? Eu vou fazer o que você está pedindo. Em alguns casos eu atendo, mas eu jogo pro lado, eu digo, esse aqui é o corte do diretor, depois eu lanço do jeito que eu quiser. Perfeito. Eu acredito, cara, que assim, o que você está fazendo é lógico, no meu entender. E acredito que o Ítalo pode falar com mais propriedade, mas game hoje, a gente discute muito sobre isso. Ele tem um exemplo maravilhoso da parte de educação, que mudou a vida de pelo menos 6 crianças, se o espírito não me engana. Mas assim, a gente tem um problema. Eu perdi a linha de raciocínio. Desculpa. Fala aí, que depois eu lembro da minha linha de raciocínio. Ele mostrou ali o tempo. Vou pegar teu gancho, então. Eu me confundi. É importante isso que ele falou, por causa do seguinte: com a eu fui professor, né, por alguns anos. Iniciei dessa maneira
E sempre gostei de introduzir jogos na sala de aula e era muito bem sucedido o conteúdo que era trabalhado dessa maneira. Até que eu decidi, com a relevância do jogo de Juliette e o fato de eu ter visto um potencial financeiro que, se eu seguisse naquele caminho por causa do jogo da Ruby Rose, eu conseguiria viver daquilo, eu preparei um projeto, apresentei em praticamente todas as prefeituras da minha região, do meu entorno, ao redor de mim, da minha cidade, das cidades vizinhas. Muito elogiado o projeto, parabéns. Vamos entrar em contato. E esse contato nunca aconteceu. Um dia, um professor de Mogeiro, o professor Suênio: Ítalo, você pode dar uma palestra para os meus alunos sobre o desenvolvimento de jogos? Porque eu quero montar uma eletiva e eu queria que os alunos quisessem se matricular, e talvez a sua história de ter decidido criar um jogo e hoje você está vivendo disso pode incentivar eles a acreditar que eles são capazes também. Eu disse: claro, professor, só me tira uma dúvida, o senhor é da rede privada ou pública? Fez a rede pública. Eu fiz: não vou cobrar nada para o senhor, não. Não estou em papel de cobrar, vou fazer a palestra. Fiz a palestra para os alunos, eles gostaram, se matricularam na eletiva, né, falando sobre história dos games e tal. A eletiva foi um sucesso, e 1 ano e meio depois esse professor me liga: Ítalo, Suênio aqui, tudo bom? Tudo bom, professor? Olha, estou ligando para agradecer. Por quê, professor? O que foi? Olha, aquela palestra que você deu mudou a vida dos meus alunos, porque eles quiseram se matricular, eles acreditaram no meu projeto, quiseram se matricular, a gente executou essas ideias da maneira como você tinha acreditado que seria possível na sua cidade. Fizeram 2 jogos, um sobre a água, um sobre a caatinga. O jogo sobre a caatinga, no mesmo software que eu desenvolvi, o de Juliette, que era um software gratuito, código aberto. Esse jogo sobre a caatinga, ele recebeu um prêmio no Nordeste, não sei dizer qual prêmio foi, mas um prêmio nordestino. Então a escola foi selecionada e o projeto da água recebeu um prêmio da União Europeia com 6 bolsas de estudos para o time. Então mudou a vida de 6 alunos. Eu fiquei muito feliz quando eu ouvi aquilo, né, quando aquilo aconteceu, porque era o que estava acontecendo comigo sendo reproduzido, sendo para frente. E talvez até numa maior escala. Numa escala os caras foram maior, pra fora, né? Era exatamente isso que eu queria dizer. Os caras foram pra fora. E eu fiquei com a cabeça o tempo inteiro pensando: poxa, muito bom isso que aconteceu, mas podia ter sido na minha cidade. Precisou alguém de fora olhar, ver, acreditar e aquilo dar certo. Porque era exatamente isso que eu queria dizer, Ítalo. Quem estava aqui no que tem muito a ver com isso que você falou. É que quando você fala de jogos ou qualquer coisa, hoje a criação mental que está por trás disso, o skill da criação, é muito mais importante do que o skill do desenvolvimento. Tecnologia é commodity, basicamente, hoje. Você consegue tecnologia em qualquer canto, ou aqui ou fora. Exato. Tanto que a gente tem um triste exemplo, mas que a gente vai buscar junto do Sebrae, nós vamos buscar isso. Eu já me comprometi com as editoras e com outros. A maioria dos jogos de brasileiros, inclusive de paraibanos, são lançados por empresas europeias ou americanas, e nós pagamos royalties para jogar eles no Brasil. Porque as editoras não conseguem lançar aqui por vários gargalos, que nós vamos começar a trabalhar isso agora para acabar com isso. Então, assim, tecnologia é commodity. Skill de desenvolvimento, skill de conhecimento, esse skill histórico que você tem dessa história, isso sim é que vai ser importante para o futuro dos games no Brasil. Com certeza. E não só dos games digitais, mas dos jogos também, analógicos também. Que tem um aspecto que envolve muitos processos de produção, que envolve muitas habilidades de muitas empresas e culmina em um produto final que hoje acaba sendo considerado por muitas pessoas caro e inacessível, mas que tem um valor agregado altíssimo, não é? E que tem ainda uma dificuldade muito grande para ser produzido, justamente por todos esses gargalos que a gente encontra no processo de produção. Então, é algo que, assim, eu fico muito feliz desde o primeiro momento em que você falou que tinha essa visão e queria seguir nesse caminho para entender esses gargalos e resolver esses problemas. Não é porque vai resolver o meu problema, mas porque quantas outras pessoas não estão aí com um projeto que poderia estar funcionando aqui, que poderia estar tendo sucesso comercial, educacional, artístico, qualquer que fosse aqui, mas o cara só consegue lá fora. Então, ver o Sebrae tomando essa iniciativa para cá deixa muito feliz de verdade.
louvável, obviamente, a iniciativa, né? Porque a preço de hoje eu tenho esse pensamento da minha necessidade de galgar espaços no exterior, porque eu não vejo com bons olhos o que vem por aí à frente, e eu não consigo imaginar de uma forma muito, como é que eu posso dizer, pela fé eu consigo imaginar que a coisa vai dar certo, tá entendendo? Mas agindo de forma racional, a gente não consegue imaginar dias melhores. A coisa tende a se complicar cada vez mais, a ser mais difícil, o acesso a tudo, a facilitação das coisas, enquanto a gente podia ter uma vida, principalmente para o empreendedor, por exemplo, mais facilitada, cada vez mais se complica a situação da gente, tá ligado? E eu vejo que muita gente que foi lá para fora conquistou um certo espaço e está se desenvolvendo, mesmo que de pouquinho em pouquinho, mas o que aparenta é que quando você vai lá para fora, parece que 10 anos aqui há 1 ano lá fora, tá entendendo? Mesmo em lugares como, por exemplo, tem um irmão que mora em Portugal e ele disse: tu devia ir para lá. Eu disse: mas como é que é a realidade de Portugal? E ele disse que Portugal, em relação às redes sociais, é o Brasil de 2010, tá entendendo? A galera não tem a mesma relação com a rede social que a gente tem. Então, se a galera não tem a mesma relação, ela não vai ter o mesmo senso de valorização do serviço que é prestado para uma rede social, para um fortalecimento de uma rede social. Então é isso que eu digo assim: se vai lá para fora, dá para se desenvolver. Mas já recebi, por exemplo, diversos convites para deixar a empresa, para assumir um cargo com um valor elevado, alguma coisa do tipo, numa produtora, numa agência de publicidade. E eu não deixo, porque em determinados momentos eu ajo com a fé de quem já viu um negócio bom acontecer e pensa: não, é possível. Mas a verdade é que cada vez mais essa fé vai se esvaindo, tá entendendo? Uhum. Então é louvável que a gente veja a iniciativa de serviços que se coloquem à disposição de ajudar quem precisa de fé para agir em cima da racionalidade e quem precisa de racionalidade para agir em cima da fé, tá entendendo? Uhum. Quem precisa desse auxílio. E assim, a gente vê, pelo menos nas últimas semanas, eu tenho me envolvido bastante com os sistemas de serviço que existem no nosso país, no nosso estado: o SESC, SENAC, FEComércio, o SEBRAE, o SENAI, o SESI, a Casa FIEP, a FIEP, o IEL. São com essas instituições que eu tenho conversado bastante. E ver que várias pessoas estão tendo assim as suas vidas modificadas por ter esse auxílio. Exato. Tá entendendo? E a gente vê o resultado desse auxílio numa feira como essa. Quantas pessoas dessas não têm um negócio que aos olhos comuns são negócios, mas que quando você vai se aprofundar, é tecnologia, é inovação, é uma solução de um problema que existe no mercado. Participar disso aqui, entender o que é tecnologia e inovação do ponto de vista do SEBRAE, por exemplo, me fez entender que uma empresazinha que a gente não dá nada, que é um açouguezinho que tem lá perto de casa, um empóriozinho de carne, que o cara vende o lombo suíno, a picanha suína, o atum já fatiado, temperado, com gosto, com qualidade. Isso é também inovação em tecnologia. E eu tenho certeza que um cara, vamos lá, quem trabalha com açougue não é uma pessoa instruída, velho. Não é um cara que tem instrução para do nada ele olhar, não, isso com certeza teve o suporte, o apoio de alguém que olhou e disse assim: cara, se tu fosse por aqui, tu não acha que dava uma solução para o mercado, não? Mas vai ser difícil, vamos tentar. E a gente vê que isso é muito o serviço do SEBRAE. Exato. Tá entendendo?
E aí, a gente já se aproxima do final. Estou esperando só a nossa próxima convidada encerrar ali a palestra dela, para ela poder encerrar também a nossa participação, encerrar a feira do modo geral. Quero deixar esse espaço para que vocês façam suas considerações finais, deixem suas redes sociais, para que a galera acompanhe também o trabalho de vocês, ou tenha contato para poder orçar trabalhos com vocês, certo? E agradecer mais uma vez a participação. Muito obrigado. Para quem quiser, nas redes sociais, eu tenho a minha rede pessoal, @Ítalo com 2T XD, e da minha empresa e do meu projeto. A minha empresa é a Digifab També, e eu tô agora na Paraíba representando o projeto Dono de Marte, que é uma outra história pra gente conversar no outro momento, que é... Essa é mais fantástica. Essa é fantástica também. E no mais, eu acho que o principal hoje seria o recado para as pessoas que também querem trabalhar nesse caminho, nesse rumo de jogos, né? Nesse segmento, que é: eu não sou o melhor game designer que eu conheço, eu não sou o melhor professor que eu conheço, eu não sou nem sequer programador, e eu não sou o melhor empresário que eu conheço. Longe disso, na verdade. Mas eu acreditei na criatividade, eu acreditei que criatividade era negócio, e hoje eu estou dentro de uma feira, participando de um podcast, e essa feira, ela traz o que pra gente? Criatividade é negócio. Ou seja, se você acredita, se você confia, se você não desiste, você não precisa ser o melhor em nada. Você só precisa continuar naquele rumo, porque vai dar certo. E isso seja para jogos, isso seja para qualquer tipo de empreendimento. E se souber procurar e se souber perseverar, você vai conseguir chegar nos seus objetivos. Fábio. Primeiro, agradecer o convite, né? Fico até lisonjeado, porque eu sou uma simples pessoa, um analista do Sebrae, que, como todos os outros colegas, a gente trabalha dioturnamente para tentar mudar um pouco a vida das pessoas. A rede social que eu deixo, não vou deixar nem a minha, eu deixo a do Sebrae mesmo, @SebraePB, porque é lá onde os empresários devem me buscar. Eu sou lotado aqui no escritório de João Pessoa. Quem se interessar nessa área de games, nessa área de desenvolvimento, pode me procurar lá, a gente troca uma ideia e a gente procura um rumo dentro da empresa, que o nosso motivo de viver é ver que os empresários cresçam. Eu acho que nós somos a única empresa que trabalha para morrer, porque na hora que a gente pegar todos os empresários e fazer com que eles todos se dêem bem, a gente não tem mais motivo de viver, porque a gente não tem mais empresário para apoiar, porque os pequenos empresários viraram grandes empresários e a gente perdeu o nosso motivo de viver. Mas isso é o que nos faz cada dia levantar e trabalhar duro para que as empresas cresçam. Obrigado. Bacana. Dizer a você que não são simples analistas. Quando o Bera me chamou para conversar, já fazia muito tempo que eu queria entrar naquela sala e pensava que era um grande chefe que comandava tudo. E aí a gente olha para o redor da sala e são 12, 15, 20 mesas. Cada uma é um projeto, cada projeto é um universo, é uma mentalidade diferente. Cada projeto é um analista diferente. Cada analista tem uma forma de lidar com aquele projeto, com aquele negócio, com aquela feira, com aquele empreendedor de uma forma diferente. E é essa pluralidade de ideias, de ideologias, de modelos de tratamento e de negócio que dá corpo ao que a gente vê aqui na feira e principalmente a tantos cases de sucesso que a gente vê em João Pessoa espalhado ao longo dos nossos 223 municípios, que eu sei que o Sebrae atende em todos os municípios da Paraíba e tem case de sucesso em cada lugar desse nosso estado. E aí a gente vê muitas histórias que vêm de fora, a gente vê muitas histórias que estão aqui e são histórias como a de Ítalo, como a de Dani do Acarajé, como a dos meninos que estavam aqui discutindo com a gente sobre games, como de todas as pessoas que passaram por essa poltrona aqui, falando sobre negócios, falando sobre concepções de vida, trazendo insights de mercado que são valiosos. Aí a gente entende o valor que o Sebrae tem, mas principalmente o valor que o analista do Sebrae tem. Porque o Sebrae é só uma instituição que, se não tivesse na frente a peãozada
dos analistas para estar brigando, para estar lutando ali, sendo o que primeiro cai no combate do xadrez, com certeza era uma empresa que o rei estava desprotegido, e aí esse jogo se acabava antes mesmo de começar. Parabenizar vocês mais uma vez, parabenizar você, Fábio, em nome do Sebrae. A gente ainda vai conversar com mais uma pessoa do Sebrae, mais uma oportunidade da gente entender um pouco mais do universo de vocês. Mas, mais uma vez, agradecer. Dizer a vocês que estão aí, fiquem ligados, aguardem mais um pouquinho. Já tem mais um convidado aqui que vai encerrar a nossa participação na FINC, a Feira Internacional de Negócios Colaborativos, uma realização do Sebrae, e aqui, uma parceria da Zang Filmes com o Sebrae. Zang Box volta já.